Caso Vitória. A polícia diz caso resolvido, sobretudo porque Michael, o principal suspeito, teria confessado. Só que essa investigação é muito tumultuada, é cheia de idas e vindas. Será que realmente é o momento de encerrar a investigação? É o que você verá hoje no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, obrigado por estarem aqui. Curtam, compartilhem, manda para os seus amigos e nos ajuda assim a manter o canal entregando para vocês todas as semanas um vídeo legal sobre True Crime. Eu sou o Rodrigo Lalavista e meu amigo Sandro Cel. Oi pessoal, que bom tê-los aqui novamente. Nesse caso que nós já fizemos duas atualizações, aliás, como todo canal True Crime teve que fazer. E o que chama atenção nesse caso não é que tem atualização, é que a cada atualização as autoridades dizem que agora vai, agora tem praticamente certeza. E não é coisa que vai evoluindo com a investigação, não. São coisas estranhas. Coisas estranhas como, por exemplo, você anunciar no início que a causa da morte de Vitória teria sido as facadas. Depois se divulgou, depois da primeira análise pericial, que teria sido asfixia. E agora volta a ser as facadas. Ou seja, fica um pouco complicado ficar lidando com uma perícia que diante de um corpo varia tanto. A mesma coisa o tempo da morte. Lembram que se dizia que a morte não teria ocorrido imediatamente quando ela do momento que ela é sequestrada? Então, inclusive, que ela poderia ter ficado num cativeiro, etc. Por 2 dias e tal. Né? Exato. Agora a polícia mais ou menos concorda nos traços da confissão que ela não deve ter ficado em cativeiro. Bom, também fica estranho porque dizem no início que a Vitória teria ficado exposta, né? Que não era para simular que era o PCC, coisa parecida. E agora se diz, depois que se achar a pá e a enxada, que o Michael teria enterrado ela. Teria enterrado numa cova rasa, botado umas pedras por cima e que talvez seja outra pessoa que tirou ela da cova. Mas eu pergunto, aquele corpo já não tinha sido analisado? E a terra que fica, os detritos que ficam? Bom, é um pouco estranho. Bom, além disso, Rodrigo, uma das coisas que chama muita atenção é, então, quem foi o criminoso. Tem mais um detalhe nessa questão sexual, né? A questão sexual, bem lembrado, Rodrigo. Vejam, primeiro momento, isso é compreensível, a equipe de investigação anunciou, não se sabe. Ok. Se encontra um corpo nu, tu imagina que pode acontecer isso, exatamente. Mas, claro não que se não sabe, não é uma se sabia. investigação, claro. É uma investigação. Depois se vem a dizer não só que ela sofreu agressão sexual, como foram por 2 pessoas. Isso é surpreendente. Imagina um pai escutando isso, para agora dizer não. Tudo indica, ela não sofreu agressão sexual. Olha, que corpo é esse que cada dia fala uma coisa? Como que eu vou confiar, inclusive na última versão, se tinha tanta convicção a cada momento? Veja, quanto aos autores, olha, chegaram a 8 possíveis. Lembra que numa das versões mais escandalosas, chegou a se acusar, né, a se investigar o pai da Vitória, um homem que estava sofrendo, só porque ele não demonstrou o luto que as autoridades achavam de como é que um pai reage àquilo, pelo amor de Deus. Chegaram a levantar que 2 outros suspeitos tinham um caso homossexual. Um deles casado, inclusive, né? Um homem casado, mais aquele Daniel, que teriam um caso homossexual, coisa que os 2 negam. Imagina o impacto na família, mesmo que fosse, hoje se provou que mostrar, então se hoje é só o Michael, que expor daquela forma era totalmente desnecessário. Quanto à causa da morte... Em relação ao Daniel ainda, Sandro, lembra que se divulgou que tinha um vídeo dele, né, assim, fazendo o trajeto dela do shopping até a casa onde ela teria sido sequestrada.
Na verdade, o vídeo não era sobre isso, era um outro local, era uma outra coisa. E depois dizer, temos a prova-chave, a Sim. prova-chave. E aí depois... Não era nada, quer dizer. Olha, pelo amor de Deus. Quanto ao motivo, poderia ser vingança do PCC, porque poderia ter entregue alguém. Eu sei que muitas coisas evoluem durante a investigação. O que nós estamos dizendo é porque tem cada dia, cada vez que se anunciava, se tinha uma convicção como se já soubesse. Inclusive, né, sendo pedida a prisão de várias pessoas, né? Nós fomos concordando, tanto é que nós fomos concordando com a primeira vez, com a segunda vez, mas agora, é claro que essa pode ser a versão, pode ter sido só o Michael, mas agora já fica confuso de se de fato é só ele. Por quê? Porque o tempo inteiro mudou. A causa por que teria se matado? Em primeiro, então, era vingança, ou um crime passional, ou uma ameaça que ia entregar lá o romance do Daniel com a outra pessoa. Agora, né, fica aí a hipótese ainda do Michael como um stalker, como alguém obcecado pela Vitória, o que é bastante confirmado pelas fotos que ele tinha, etc., isso tudo. E também, aí é o Michael que diz que ela estaria fazendo uma chantagem com ele, porque ele, segundo ele, eles já teriam ficado, e isso fez com que ela ficasse querendo dizer, eu vou entregar para tua mulher. Isso até depois eu quero que tu comente, Rodrigo, porque ele não sabe em que coisa ele está se metendo. Se ele está inventando isso, ele está tornando isso um feminicídio claramente, porque se ele diz que ele teve relação com ela e foi decorrente, ele está aumentando a pena. Mas vamos lá. Então, sobre então como que ela foi encontrada, a relação nunca esclarecida com a outra pessoa morta, mas em suma, né, o sangue no carro, vejam que quando se avalia o carro não se acha muito sangue, é um fiapo de cabelo, é uma gotinha. E agora, como explicar, se a polícia hoje também acredita, como disse o Michael, que ela foi morta dentro do carro, mesmo que tivesse trocado o banco? Você sabe o quanto respinga de sangue cortando o pescoço de uma pessoa? Quem já viu matar uma galinha sabe. Veja, não é como você cortar lá uma carne para comer em cima de uma tábua de bife. O corpo está jorrando sangue. Aquilo vai se impregnar por tudo e não tem lavação. Não tem lavação que tire todos os vestígios. Então isso era para estar, esse carro era para estar inundado de sangue. E não está. Agora, para concluir, que eu quero perguntar as coisas para ti, Rodrigo, para mim a cereja do bolo. Agora, o delegado diz que tem certeza que foi só o Michael, coisa que é contestada pela família e que é contestada por alguns fatos, né? Bom, até se bota outra pessoa ficar acreditando, um botou, outro estranho foi lá e desenterrou e tirou o cabelo. Olha, isso que as pessoas tinham visto duas pessoas, agora não viram mais, que o Michael estava de capuz, agora já está um pouco diferente. Então, vejam, e finalmente o delegado não quer fazer a reprodução simulada dos fatos, aquilo que a gente chama de reconstituição. O que a família diz que vai pedir judicialmente, porque a família acredita claramente que ele não fez sozinho. Então veja a nossa posição. Antes de dizer, estão defendendo algum criminoso. Não, querido. Tudo indica claramente que o Michael é o autor principal. O que nós não queremos, já como tinha tantos suspeitos, é que, como a família diz, de repente escape mais alguém que deve responder junto pela morte dessa moça. Rodrigo, então nós temos essas confusões todas. O que te chamou mais atenção nesse caso, nisso tudo, né? Para a gente mais ou menos resumir as nossas inquietações, além das que eu já passei. O que me incomoda muito nesse caso, Sandro, em primeiro lugar, são as divulgações das coisas para a mídia sem certeza. Nós já vimos vários casos aqui no canal, inclusive, de pessoas que acabaram sendo mortas
por divulgações errôneas da polícia. Pô, se aponta para alguém como um criminoso de um caso famoso, a população pode querer matar esse sujeito. Isso acontece bastante. Ainda mais quando se fala que é um crime sexual envolvido ainda por cima. Então, assim, essa falta de comprometimento com a investigação é um problema. Além de que isso pode trazer falsas provas na investigação. Como assim? A gente falou, né, que no começo havia uma ideia de que ela teria ficado num cativeiro, que seria a casa do Michael. Depois que essa notícia veio à tona, pessoas falaram que, realmente, eu ouvi alguém gritando na casa, eu ouvi uma pessoa pedindo socorro, mas agora não tem mais o socorro, agora ela morreu dentro do carro, então não tem mais socorro. Então percebam como isso pode até atrapalhar a própria investigação, porque as pessoas acabam inventando fatos para tentar entrar nessa investigação. Então isso é um problema, gente. Então essa investigação, ela começou muito torta, eu acho, e ela está indo o tempo todo assim, e essa insistência do delegado em dizer que está resolvido o problema, é um outro problema. Por quê? A confissão do Michael, ela é cheia de problemas. Bota ela a confissão é ruim de nesse... problemas, né? Assim, primeiro, né, há uma questão dos advogados aí, você até queria falar um pouquinho sobre isso. O Michael tinha advogados constituídos, ou seja, ele contratou advogados, Sim. deu procuração para essas pessoas. Aí, num determinado dia, aí é uma desencontro de versões entre o delegado e a defesa está na delegacia e diz que não vai ter confissão e vai embora. O delegado diz que, na verdade, a defesa não queria que o Michael confessasse. Que o Michael queria confessar. Aí o delegado, então, nomeia um defensor, e esse cara vai à delegacia à noite, e o Michael é ouvido e confessa o crime. Isso é uma coisa estranha, porque é óbvio, né, que o Michael pode trocar de advogado, é evidente isso. Mas ele não trocou. Mas ele não trocou, esse é o ponto. Ele teria que falar, olha, eu estou caçando a procuração de vocês e vou nomear outro advogado. Por que nós estamos dizendo isso antes que diga assim, mas é dar voz para o Michael? Ao contrário, é voz para a Vitória. Porque qualquer coisa que se faça errado depois fica ajudando o criminoso. Porque daí essa investigação, se não está na frente dos advogados dele, quem que garante? Já chamaram um sujeito lá, representante da OAB. Eu até, tá vendo, como membro da OAB também, você tem um outro advogado constituído, a não ser que eles não sabiam, você ir para um plantão para ouvir alguém, quando tem advogado constituído, me parece que não é... Sim, é até antiético, né? Nem poderia, na verdade. Exatamente. É o que o delegado fala, como ele fala que ele, na verdade, também foram até a delegacia para atuar no caso, o presidente da OAB de Cajamar e o chefe do setor de prerrogativas dos advogados. E que teriam falado que foi tudo ok. Bom, tem que se investigar essa questão, tem que se averiguar isso aí. Então essa é a primeira polêmica, essa aí. Sim. Vejam. Junto com isso, a nossa lei de abuso de autoridade, ela diz que não pode ser feito o interrogatório no período de repouso, porque, em geral, tem menos publicidade, nós temos um histórico no Brasil de tortura. Então, a lei, para evitar isso, ela diz que não pode ser de madrugada, salvo quando é flagrante ou quando, muito claramente, muito livremente, o sujeito quer depor. Ali, esse próprio desencontro dos advogados, me parece que daria para esperar o dia seguinte. Não tinha pressa nenhuma, afinal de contas. Para garantir, né? Então, ok. Mas isso, a confissão, vocês sabem, ela é retratável, embora ela seja complicado depois da pessoa já ter falado, mas ele pode mudar alguns itens, mas é claro que com isso ele vai perdendo a credibilidade. Aí tem outras coisas, né, Sandro? Por exemplo, aí o Michael diz que teria matado ela dentro do carro. Então ele fala que ele chega no local, convida ela para entrar no carro. Ela entra? E ela entra voluntariamente. Aí eles teriam tido uma discussão, ela meio que parte para cima dele, ele então pega uma faca que estaria entre o banco do motorista ali e a porta, e esfaqueado ela, primeiro no pescoço, depois aqui assim, e depois na face. É isso que ele teria feito. E aí o que o Sandro falou antes, poxa, se tu rompe a artéria aorta de alguém dentro de um carro, a quantidade de sangue que jorra naquele carro é incrível, até porque a perícia disse que o corpo estava com pouquíssimo sangue quando foi encontrado, então jorrou muito sangue. Aí fica aquela questão, bom, se ele matou ela dentro do carro, como é que a perícia não achou nada de sangue? Porque no banco não tinha sangue, tinha só no porta-mala. Então, como é que pode? Onde é que foi parar esse sangue todo, gente? Porque o sangue escorre por dentro dos tapetes, pelas gretas. Não tem como tu não achar esse sangue. Você teria que trocar o estofamento, o fundo forro, do carro, o painel, ou seja, e teria que ficar só na lataria e pintar. Isso, olha, nós já trabalhamos muito em caso criminal junto com o perito, nós sabemos o que nós estamos falando.
E aí se Não fala... tem como. Não tem como cortar um pescoço e não ficar. Você sabe disso. O sangue se pega aqui nesse sofá, ele vai se impregnar. Quanto mais ele vai assim, ó, como uma mangueira. Então, assim, ó, Rodrigo, eu já indo para minhas conclusões, tá muito tumultuado, tem que escutar a família. A família quer a reprodução simulada, porque se o Michael até diz que carregou sozinho, ela tem em torno de 60 quilos, não é isso? Sim. Para depois evitar de mais tarde, porque os pais eles têm direito ao luto que em geral nesse caso só vai se fechando quando a pessoa pode dizer agora já sei de tudo, já sei coisa, agora vou não tem assim, ó, vai ser feito, esperar que seja feita a justiça, mas não tem aquelas dúvidas todas. Então a família precisa muito disso, porque a família diz, ela tem muita convicção de que outra pessoa participou. Ela diz, mas o delegado disse que não. Por quê? Eu vou lhe dizer por que o delegado disse. Sobretudo porque ele seria um psicopata narcisista. E psicopata narcisista não trabalha com outra pessoa. Pelo amor de Deus. Primeiro, qual a análise para você chegar a uma conclusão, a um diagnóstico psiquiátrico de alguém? Tem que ser psiquiatra e tem que ter bastante elementos. E tem que ter analisado ele, não é o crime que ele fez. Então, você conclui isso. Aí diz, bom, então ele não pode ter funcionado com outro porque ele é um criminoso muito emocional. Nós falamos isso, que o que era estranho é que se esse cara era passional, sem dúvida, né, que tivesse namorado, ex-namorado, isso é estranho. Agora, que ele tenha tido a colaboração de outra pessoa, olha, nada impede. Nós vamos tratar também em seguida do caso da Maria Clara, em que nós temos um crime típico, parece de psicopata, feito por duas pessoas. Então não se descarta ninguém. A família parece que tem plena razão, a família merece essa resposta do Estado, porque do jeito que a investigação muda, eu não confio mais que esse inquérito está concluído. Até porque, na própria confissão dele, ele disse que não enterrou o corpo. Bom, se ele não enterrou... Mas depois ele botou debaixo de umas pedras. Isso. E enterrou, não enterrou. E que quem cortou o cabelo, quem foi. Ele disse que não cortou o cabelo dela, ele disse que nada disso foi feito, então assim... Que outra pessoa que teria, então, puxado o cabelo, que tu falou e o cabelo desgrudou, mas já dizem que o cabelo teria sido cortado com navalha. Veja, da primeira perícia, em tese, já daria mais ou menos para ver se o cabelo... Uma coisa, você sabe, mesmo de um cadáver, é um cabelo arrancado, é um cabelo que vem com raiz, tá? Outra coisa é um cabelo rapado, certo? Como que agora pode ser que outra pessoa pegou? Gente, tá o que tu falasse, a principal coisa talvez, ele é um cara muito franzino, ela tinha 60 quilos, e ela levou, esse corpo foi levado do carro até o meio do mato, por uma trilha de mato. Será que ele conseguiria fazer isso sozinho? Por isso a importância da reconstituição simulada para poder fazer verificar se ele conseguiria fazer essa excursão com o corpo até o mato, né? Essa é uma questão importante. Um último ponto que eu queria levantar é porque disseram que estaria julgado, quando pegaram ali com provas contra o Michael, de que teria lá uma touca ninja, e que ele teria usado essa touca ninja para pegar a vitória. Que uma testemunha viu o carro, né? Com o cara com a touca ninja. Viu! Isso. Agora já se tem dúvida se a Vitória de fato foi convidada, não foi convidada. É claro, o pai dela nega veementemente, até o pai dela, eu gostei, assim, é claro, ele está bastante revoltado, que o Michael sofra tudo que tem que sofrer e tudo que manda a lei e tudo que pode acontecer na prisão, o que é perfeitamente compreensível, né? Agora, ao mesmo tempo, mostra que é uma pessoa muito sensata no seguinte ponto. Quando perguntaram sobre o depoimento, a fala da mãe do Michael, que é a mãe do Michael defendendo o Michael, saber ele jamais seria capaz disso, e depois ele quer até insistir como se ela tivesse mentido. Ele diz, ela está no papel de mãe, eu sei que ela faria isso. E em nenhum momento ele atacou a mãe, porque, de certa forma, reconhecendo
que as pessoas não têm controle sobre o comportamento de outro. Uma boa educação não é se fosse assim, todo mundo que vai preso, os pais deveriam ser presos juntos, né? Então, é uma questão, também um ponto bastante triste. Não dá para fechar esse caso na marreta, para dizer, olha só como funciona o nosso sistema, para depois não deixar criminosos que participaram fora. Eu tenho, assim, minhas dúvidas. E por que não fazer a reconstituição? Bom, será que é porque elas podem desacreditar o que tem até agora e botar outra pessoa junto? Eu não sei, mas isso fica daí na nossa cabeça como fica na cabeça da família. Então vamos resolver isso por respeito à família e para tentar consertar essa investigação, que foi uma das mais tumultuadas que eu já vi na minha vida. É isso, Rodrigo? Eu acho que é isso. Então, agradecemos. Não esqueçam de curtir, se gostaram, compartilhar. Aqui a gente fala, não fica na fofoca. E, diferentemente de muitos outros lugares que tudo exalta, se a polícia faz isso, nós analisamos tecnicamente. Quando tem muito mérito, tem. Tem muitos problemas, tem. Como o trabalho de todo mundo que trabalha publicamente, tem que ter a fiscalização. Né? A fiscalização pública de todos nós. Então, o que fizeram certo, e o que deixaram em dúvida, esperamos que consertem. Então, é isso, toda a nossa solidariedade, mais uma vez, à família da Vitória, né? A todos os amigos, as pessoas que se sentiram, né, mais próximos. Né? Ela botou em luto todos nós, com aquelas falas dela anterior, dizendo que estava com medo, virou assim um símbolo de uma violência gratuita contra a mulher. É isso, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Curtem, compartilhem e até o próximo vídeo. Valeu! Até o próximo vídeo. Esse caso ainda não está resolvido. Não tá, né? Não está mesmo.